Este podcast é orgulhosamente patrocinado pela Minimal Club. Dá uma sacada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, e tá aqui também. Eu sempre faço podcasts com a blusa. E se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para você comprar com 15% de desconto. Também tá aparecendo o QR Code na tela. Então não dá tempo mole, não. Já entra no site, reserva a sua. Fica de minimal, igual a gente. Sou mãe de gêmeas, Mel e Liz, de 5 anos. E eu falo que eu tenho trigêmeos, porque as meninas nasceram e logo 6 meses depois a gente criou a fábrica, então tivemos esses trigêmeos. Sou super apaixonada por o lado holístico da coisa, então faço ashtanga todo dia de manhã, faço caminhada sensorial, você pode me ver no Jardim Botânico abraçando árvore, que legal. Faço alguns calls por lá. E estou muito feliz de estar aqui para falar sobre essa jornada de construção da Nu, que começou muito pequenininha na cozinha da minha casa. E hoje estou aqui podendo falar com você. Sim, mas olha só, mãe de gêmeas, com essa cara de menina, passeando pelo Rio de Janeiro, empreendendo com fábrica, só que você começou esse negócio há 10 anos. Então, assim, o que motivou você criar essa empresa? Como é que isso aconteceu naquela época? Não é uma história que a gente está falando assim, o ano passado, na pandemia, eu decidi... Não, tem 10 anos. Tem muito tempo. Como é que começou isso da casa? E eu acho que é muito bonito, porque hoje em dia a gente vê um caminho mais rápido, né, para fazer negócios. Sim. Então, se eu soubesse que existia esse caminho de captação, né, de você... talvez caminhar algumas casas, eu não teria tido a trajetória que eu tive, mas também me orgulho muito de ter começado na feira, eu fiquei 2 anos fazendo feira no Rio de Janeiro, que é a junta local, então eu literalmente acordava sábado, pegava o produto que eu tinha feito no dia anterior, colocava o forninho no carro e ia para abrir minha barraquinha na feira. Você ainda vai nas feirinhas assim, só para valorizar a galera lá e comprar? Vou super, a gente, a junta local, que é a feira que a gente começou, a gente estava na 2ª edição, fez 10 anos esse final de semana passado. Maneiro. E foi muito emocionante, porque a junta é uma feira que já teve 320 feiras desde então. É gigantesca no Rio de Janeiro, tem mais de 200 produtores. E você vê esse movimento contra a cultura, né? Então, quando a Nu surgiu, ela surgiu nesse movimento contra a cultura, que é de questionar as marcas e o que a gente estava tratando como alimento no Rio de Janeiro. Perfeito. No Brasil, na verdade, né? Mas eu comecei no microcosmos do Rio de Janeiro. Sim. E ali você via gente fazendo pão de fermentação natural, cerveja artesanal, trazendo cogumelos da Serra do Rio, né? Então, aquele ecossistema borbulhante ali foi onde a gente surgiu. E aí, enfim, a feira ela vai te seduzindo, né? Porque você sai de uma, tem outra. Aí, a hora que eu vi, eu estava fazendo lançamento de coleção da Farm. Aí eu estava fazendo show no Queremos, no Circo Voador. E aí você vai fazendo muitos eventos. Participando culturalmente do Rio de Janeiro, né? Participando, conhecendo pessoas. Imagina, eu sou do interior de Minas, eu não conhecia ninguém no Rio. Então, Exato. Toda a rede que eu fiz, ela foi na feira. Ela foi nessas trocas muito... genuínas, né? Num lugar muito genuíno que é a feira. E aí, depois disso, eu falei, bom, acho que não vai dar para eu ficar na feira o resto da minha vida, eu quero crescer esse negócio. E aí, eu comecei a estruturar a empresa, comecei a ir atrás de co-packer e formas da gente conseguir escalar o negócio. Qual foi, assim, porque quem escuta aqui o nosso podcast tem muito investidor, mas tem muito empreendedor. Qual foi o momento em que você sentiu, ou o que aconteceu para você falar, dá para sair da feira? Ou eu estou ficando maior do que esse espaço, ou aqui eu já estou indo para um lugar diferente. Teve alguma coisa, teve um evento, teve uma oportunidade, alguém te chamou para fazer uma coisa maior? Qual foram aquelas evidências para o empreendedor que começou na casa? Sim. Porque quando a gente olha hoje, Nu, alimentos, matéria na imprensa, captada, fábrica própria, produto em todas as gôndolas, você vai no supermercado, você acha... Mas lá atrás, hoje você consegue ter o cheiro mais fácil, mas naquela época você também era crua nisso. Muito. O que foram as evidências, os tipping points, assim, que fizeram você... Ei, peraí. Sim. Teve um momento que foi bem marcante, que foi quando o Zona Sul mandou uma mensagem, um e-mail. Que legal. Supermercado Zona Sul. E no Rio de Janeiro, Zona Sul tá lá, devia ser um sonho, sonho, não acredita, né? não. Eu abri o e-mail e tinha lá, né... fulano de tal, @Zona Sul, a loguinha do Zona Sul no e-mail, falando, gostaríamos de marcar uma reunião. Assim, foi muito emocionante. E aí eu lembro que eu cheguei, assim, né, com todos os... Que legal. Todo o produto assado, congelado, apresentação. Eu lembro que eu fiquei assim, uns 3 dias pensando qual roupa que eu ia no Zona Sul, não sei o quê.
E eles me receberam muito bem. Foi uma casa que se abriu e foi onde a gente entrou. Foi esse grande primeiro passo nosso, foi com o Zona Sul. E a gente já está lá há uns 8 anos. Estamos nas padarias do Zona Sul, estamos nos congelados e já fizemos trabalhos incríveis lá dentro, continuamos fazendo. E essa abordagem que a Nu tem em relação ao alimento, essa provocação que vocês começaram a se questionar, hoje talvez seja um lugar onde as pessoas já têm mais consciência para isso. 10 anos atrás, eu acho que nem se tinha um pouco essa questão da alimentação regenerativa. Acho que isso era um conceito que vocês estavam talvez ali deployando, ali, colocando em tempo real. Como é que vocês definem isso e como é que você reflete isso no dia a dia da empresa? Assim? Porque naquele início, quando a gente vai numa feirinha, e aí a gente encontra um produtor... Eu estava agora, esse final de semana, num super lugar, com uma alimentação super perfeita, orgânica, local, super fresh. E eu entendo que ele é um microcosmos, que ele consegue trabalhar ali. Mas quando você tem uma empresa grande como a Nu, distribuir isso para tudo que é lugar, como é que isso reflete no dia a dia? É muito mais complexo do que no início, mas ao mesmo tempo é a alma do negócio também, Sim, né? É o grande trabalho. Assim, a gente tem alguns trabalhos dentro da Nu, Scala é um deles, mas esse trabalho de cadeia é um dos principais e um dos mais desafiadores. Foram algumas batalhas que foram travadas até hoje, né? A primeira batalha foi do queijo, porque o pão de queijo, longa história curta, surgiu no século XVIII nas fazendas de Minas. Naquela época a gente usava farinha de trigo que vinha de Portugal e ela vinha de baixa qualidade. E aí, algum dia, muito provavelmente, uma africana escravizada, que era quem estava nas fazendas, trocou a farinha de trigo pelo polvilho, que era a base da culinária indígena. O polvilho é originário da floresta amazônica, é brasileiro, já estava disseminado na nossa alimentação. E ela troca a farinha de trigo pelo polvilho, coloca tudo numa gamela, faz o pão de queijo. Século XVIII. Essa receita foi passando de geração em geração. O pão de queijo, ele é o produto mais consumido no Brasil, então ele é a referência do Brasil, é o croissant da França, o bagel dos Estados Unidos. Só que ele foi se ultra-industrializando e foi se transformando num pão de quê? E não pão de queijo. Ele tem tudo menos queijo. E aí, quando a gente começou, a gente tinha muito fiel assim, a fazer essa receita tradicional. Fizemos uma imersão em Minas, comemos todos os pães de queijo imagináveis. E a gente viu que não existia segredo. O segredo é você usar queijo artesanal de leite cru, manteiga, leite, ovos, né? Os ingredientes naturais. E aí, no começo, a grande batalha que a gente travou foi do queijo artesanal de leite cru. Naquela época, não podia fazer comércio interestadual de queijo curado. A gente não tinha os produtores legalizados. A gente comprou muito produtor que ainda não tinha o selo. Hoje em dia tem o selo arte. Mas naquela época, você não tinha certificação. Então, foi uma batalha de uns 4, 5 anos para formar essa cadeia. E a gente, hoje, a fábrica da Nu está na 2ª maior bacia leiteira do Brasil, que é ali no Triângulo Mineiro. Então, você tem produtores incríveis, você tem queijos incríveis, do tipo Serra da Canastra, só que ali da Serra do Salitre, do Alto Paranaíba. E aí, a gente começou essa guerra do queijo. E aí, agora, a gente, depois que isso já está... de certa forma, consolidado, né? A gente já tem os produtores, a gente já está fazendo um trabalho agora de regeneração do solo, que aí depois é uma outra seara que a gente pode entrar. A gente agora está indo para mandioca. Então, como que hoje a gente compra mandioca do Paraná? É o único ingrediente que a gente não compra do entorno da fábrica, por causa desse local radical, né? E esse é o grande ponto. A indústria, durante muito tempo, ela não levou o fator local para a produção de alimentos. Então, você ia fazer um pão de queijo, aí você comprava um sal do Himalaia, você comprava um queijo da Itália. Gente, mas para que eu tenho um sal aqui, eu tenho um queijo maravilhoso aqui? Para que você vai pegar uma coisa lá de fora se a gente está produzindo essa valorização? A gente fala muito isso na Nu, que a roça é rica. Né? Ela tem queijo, leite, ovos. Então, essa valorização do entorno. Só que a mandioca a gente compra do Paraná. E aí, agora, a gente acabou de voltar de uma imersão na Amazônia para buscar mandioca de agrofloresta ou de sistemas agroecológicos da Amazônia. Então e de mulheres. Então é um trabalho de formiguinha e de longo prazo, mas a gente entende que esse é o grande trabalho. É você consertar toda essa cadeia para a produção de alimentos regenerativos. Cara, isso é bem incrível. Eu tenho tantas perguntas sobre isso. A primeira, ela é comportamental. Por que a gente vai valorizar o sal do Himalaia, não sei o que lá, o queijo bababá doc da Itália, não sei o quê, se realmente a roça é rica? E quando as pessoas estão em viagem,
quando elas estão nesse momento, elas adoram essas coisas hiper nichadas que só tinha naquele lugar. Mas a manteiga daquela região feita pelo... Então, onde é que está o gap de que quando as pessoas estão fora dos prédios, elas querem se conectar e pegar o ovo que acabou de sair da galinha, e por que quando elas estão na cidade, elas acham que elas têm que comer o que esse industrializado fake news, sei lá, que só puxa um gatilho que eu não sei se é o certo. Onde é que está o gap? Está na informação? Ou talvez, de que eles não achavam esses alimentos aqui na cidade. Será que é isso? Na cidade eu não acho o que eu achava lá. Sim. Ele se acostumou. Eu acho que tem uma série de fatores, é um assunto longo, né? Mas hoje está bem melhor, porque você tem os supermercadistas abrindo espaço para esses produtores que antes não conseguiam entregar porque eram taxas muito difíceis de você vender no varejo. Você tem um trabalho que foi feito pelos chefes de cozinha de valorização dos ingredientes locais, que antes tinha muito essa cultura de trouxe lá de fora, então eles trabalharam muito em cima disso. Você tem empreendedores que estão trazendo mais esses biomas locais, esses produtos que são nativos. Então, eu acho que hoje a gente está muito melhor, mas o Brasil ele tem o potencial de ser a grande potência alimentar do mundo, né? A maior biodiversidade do mundo. E a gente ainda... tem um dado muito interessante. 43% de tudo que a gente consome no mundo vem de arroz, trigo e milho. E a gente tem 31 mil espécies que a gente poderia consumir. Então, quando você entra, você vai para Minas Gerais e você come uma geleia de uma fruta que você nem sabia que existia ali do Cerrado. Você toma um picolé, você começa a entender que existem produtos que você nem sabia. Você come uma castanha de baru que é maravilhosa. Perfeito. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho que tem muitos atores que precisam trabalhar em suas esferas. Os jornalistas, né, assessoria de imprensa, os veículos de comunicação falar sobre isso, para que a gente consiga começar a valorizar o que tem aqui e não só o que tem lá fora. Cara, você fala muito bem disso. Você, com certeza, é uma das embaixadoras desse tema, assim. E a gente deveria falar mais disso e ter mais espaço para isso. E aí, curtiu esse corte? Então tá na hora de você compartilhar também o seu amor com a gente, né? Dá a curtida, aquele comentário, mas principalmente não deixa de se inscrever aqui para acompanhar todos os próximos cortes. A gente não vai parar de fazer conteúdo, não. Mas eu vou parar 3 segundos para esperar você comentar ou assinar a gente. Beleza? Tô te esperando no próximo.